presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. A graça e paz, mulheres, sejam muito bem-vindas ao Mergulhadas do Secreto. Glória a Deus, chegamos nesse momento, chegamos nesse Mergulhadas do Secreto. Quero agradecer a todas vocês que estavam me encorajando a fazer isso. Eu sou a pastora Bruna, para quem não me conhece, sou do Ministério Apostólico Poder e Adoração Mapa Church, aqui de Bragança Paulista. Seja muito bem-vindo a esse lugar secreto, a um tempo de mergulharmos naquilo que o Senhor tem para nós. Convido você a pegar o seu caderno, o meu tá aqui, minha folhinha, a caneta, para nós entrarmos nesse lugar agora e descobrirmos o poder que o lugar secreto exerce nas nossas vidas. Antes, quero convidar você a fechar os seus olhos onde você estiver e vamos fazer essa oração agradecendo ao Senhor, né, pela nossa vida, por esse momento junto, que eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua presença. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu cuidado, seu amor, pela sua alegria que é depositada sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigada, Pai, pelo nosso relacionamento. Obrigada, Pai, por esse lugar secreto em que estamos entrando para mergulhar nas profundezas do Teu Espírito. Nós pedimos a revelação do Teu coração para nós. Que não seja a nossa vontade, os nossos pensamentos, mas que seja aquilo que o Senhor estabeleceu para vivermos, Pai. Declaramos que Tu és honrado, que Tu és o centro e que se o Senhor não estiver aqui, de nada adianta estarmos aqui reunidos. Então seja presente, que a sua presença não seja só aqui, mas de todas as mulheres que me assistem e me ouvem agora, em nome de Jesus Cristo. Que seja uma voz de direção, Senhor, sobre a nossa vida, um direcionamento mesmo, um alinhamento ao Teu coração. Graças te damos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Agora sim, pega a sua Bíblia e abra lá comigo em Lucas capítulo 1. Enquanto você pega, falar pra você que aqui a gente, é caseirinho, tô no meu quarto, meu lugar secreto, celularzinho na mão. Então, se entrar propaganda, é pra ser exatamente como nós vivemos nosso dia, sabe? Sem muita técnica, sem microfone plugado. Não, é no nosso cantinho mesmo, do jeitinho que a gente faz diariamente. Então, se acontecer algum imprevisto aí, tá bom? Barulho de carro, barulho de moto, vida que segue, tá bom? Glória a Deus. Lucas capítulo 1. Eu tô cheio de caderno, de folha, se vocês soubessem. Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 1. A palavra do Senhor, a partir do versículo 26. Deixa eu só mudar o fundo. Glória a Deus. Vai glorificando na sua casa. Ti e nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Ó o barulho da mão. Graças a Deus. E vamos que vamos. Tô achando aqui só. Achei um aqui. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Você que achou, deixa aí amém nos comentários. Você que ainda não nos segue, entre lá no Instagram, Mapa Church, Mapa_Church. Nos siga para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Lugar que nós amamos demais. Vem ser família com a gente. Glória a Deus. Agora sim, vou deixar aqui o celular. Lucas capítulo 1, versículo 26 diz assim para nós. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria.
E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Somente até aí, versículo 33. Glória a Deus. Quero falar sobre as promessas que existem sobre a nossa vida. Pega o seu caderninho, pega a sua caneta para nós falarmos juntos a respeito disso. Como que nós podemos exercer um nosso chamado, um chamado que o Senhor colocou sobre nós com ousadia? Nós vemos aqui a história de uma mulher, alguns estudiosos dizem, a maioria deles pelo menos, que ela estava na adolescência quando o anjo apareceu para ela. Imagina agora uma mulher adolescente, né, na sua adolescência, virgem, e tem um encontro com o anjo do Senhor dizendo para ela que ela daria luz a um filho, e esse filho seria o Filho do Altíssimo, que seu reino não teria fim. Imagina você agora no lugar dessa mulher. Imagina como turbou o coração de Maria. Eu ia ficar desesperada se estivesse no lugar dela. E o que o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso é o tempo de maturidade que nós precisamos para exercer o nosso chamado com sabedoria e com ousadia e autoridade. E para falar sobre isso, eu quero falar a respeito dessa maturidade. E se você quiser anotar, quais são os sinais da maturidade que vem sobre nós? Todos nós, quando entramos na presença do Senhor, o Senhor coloca sobre a nossa vida um chamado, deposita sobre nós uma autoridade, uma ousadia, coloca sobre a nossa vida algo. E o que nós fazemos para chegar nesse lugar? O Senhor tem um propósito para cada um de nós, mas tem um propósito para nós. Pode ser diferente o meu do seu, mas existe um chamado sobre a nossa vida. Eu falo por mim, faz uns 11 anos mais ou menos, que eu cuido de vidas. Só que nem sempre foi assim. Eu cresci num lugar cristão, meu pai é pastor, graças a Deus por isso. Eu cresci num lar cristão sabendo quem era Jesus. Sabendo onde eu poderia depositar as minhas aflições, as minhas angústias, os meus medos, quando viesse sobre a minha vida. Eu sabia quem eu precisava recorrer. E esse chamado já existia sobre a minha vida antes da fundação do mundo. Porque quando nós somos criados, Efésios 1:4 diz isso para nós, que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, esse chamado já existia também. E só que o tempo vai passando e nós vamos adquirindo essa maturidade, adquirindo essas experiências com o Senhor. Eu não queria saber de Jesus, embora eu soubesse quem ele era, muito bem explicado pelo meu pai. Um homem de jejum, de oração, um homem que ensinou para nós, filhos que estão todos na presença de Deus, graças a Deus por isso, ensinou para nós qual era o caminho, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Eu via meu pai subindo nos montes, fazendo propósito, e sinais aconteciam. Mas era uma experiência que ele vivia, não era a minha experiência. Até que um dia, o Senhor me chamou, me selou e me marcou, estabeleceu sobre mim algo. E eu fui encontrada por esse amor que me constrangeu. E eu fui até a presença dele. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Quando a gente entra na igreja, nós entramos de uma forma. Quando nós conhecemos a Cristo, nós vamos na presença dele de uma forma. Só que o tempo vai passando e nós precisamos amadurecer isso. Assim como aconteceu com Maria. Na pré-adolescência, na adolescência, recebeu algo desafiador. O mais desafiador. De dar luz ao Filho do Altíssimo, dar luz a Jesus. Como ela lidaria com todas essas coisas? Se Maria não tivesse maturidade espiritual, se Maria não tivesse maturidade no seu ministério, se ela não soubesse a identidade dela em Cristo, ela não teria conseguido. Mas o Senhor dá dá em grandes proporções, um chamado grande para quem se posiciona. E foi assim comigo, me posicionei em Deus. Ficou mais fácil, pastora? Não. E aí eu fui me descobrindo em Deus. E o tempo vai passando e essa maturidade precisa se chegar em nós. Eu falo pela Sara. Quando a criança nasce, o tempo dela, o primeiro ano de vida dela, ela é alimentada com leite materno.
Só que quando ela completa 6 meses, a gente já pode variar entre o leite materno e um alimento batidinho, uma papinha que nós falamos. E o tempo vai passando e nós vamos introduzindo sobre essa criança os alimentos sólidos. Nós vamos depositando sobre ela para que ela ganhe essa maturidade. Quando ela chega por volta de 1 aninho, a média mais ou menos, ela começa a dar os seus primeiros passos. Isso significa maturidade, significa que a criança está em desenvolvimento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nós entramos na presença do Senhor, já, sei lá, de repente você faz uns 10 anos que está aí na presença de Deus, mas continua no alimento, continua na papinha, continua no leite. Não! Lá em Hebreus fala para nós sobre isso, sobre o leite materno. Fala também sobre o alimento sólido que nós precisamos ter. Maria, ela já estava nesse alimento sólido, e o que falta para nós chegarmos lá? Como nós identificamos essa maturidade sobre a nossa vida? Para que a gente chegue lá onde o Senhor depositou para nós, estabeleceu para nós vivemos. Para que as promessas do Senhor se cumpram sobre a nossa vida. Quero falar com você, primeiro passo, primeiro ponto, para nós identificarmos esses sinais de maturidade sobre a nossa vida. Para chegarmos nesse lugar, é o desejo por alimentos sólidos. Se você puder, eu vou abrir aqui minha Bíblia também. Abra sua Bíblia comigo. Em Hebreus. Hebreus capítulo 5, do versículo 11. Olha o que diz para nós. Do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar que sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Olha o que está dizendo para nós em Hebreus. Você ainda está no leite, não consigo dar alimento sólido para vocês. Não está experimentado na palavra porque ainda é menino. Então, os sinais da nossa maturidade é sabermos que nós já nos alimentamos de coisas mais sólidas. Sabe, não é aquela pessoa que vai na igreja buscando revelação, embora eu acredite em dom de revelação. Não é a pessoa que busca somente os sinais dos céus. Não, é a pessoa que tem um lugar secreto com Deus, que mergulha no seu secreto diariamente, que tem uma vida de intimidade e relacionamento com Deus e que recebe as maiores revelações no seu espírito. É aquele que não precisa mais, que não está chegando agora na igreja. Aquele que não precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas que já vive uma prática disso. Então, o primeiro sinal de maturidade é esse: desejo por alimentos sólidos. Vou dizer outra vez: desejo por alimentos sólidos. Segundo sinal que nós já experimentamos essa maturidade em Deus: ser indiferente às ofensas e às calúnias. Como é difícil quando alguém fala alguma coisa para nós e nós mantemos o silêncio. Claro que existem algumas ressalvas, tá? Preciso dizer isso. Jesus, em determinado momento, ele vê o povo fazendo o templo dele de comércio, ele chega e vira a mesa. Ele tem vontade de pegar a zorraga ali, o chicote mesmo com o povo, porque qualquer coisa que fira a palavra do Senhor é nosso dever defendê-la. Qualquer pessoa que fira o nosso irmão do nosso lado, é o nosso dever trazer a justiça de Deus sobre isso. Não é julgá-lo, mas amá-lo. Salvo, tirando essas ressalvas, quando fere o nosso orgulho, sabe? Quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, e nós de pronto, igual a pessoa colérica, bateu, levou, sabe? Não. E os frutos do Espírito que precisam estar sobre nós, domínio próprio? Cadê? Mansidão. O segundo sinal de maturidade é quando nós entendemos que as ofensas, elas não são para que a gente responda. Elas são parte do processo de amadurecimento para alcançarmos o nível que o Senhor tem para nós. É um próximo nível que o Senhor tem por esses dias. Deus está levantando uma geração agora, eu creio muito nas mulheres, que o Senhor está levantando uma geração de mulheres maduras.
Uma geração de mulher que entende que há um propósito muito grande sobre elas, que há um chamado muito grande sobre a vida delas e que elas não vão olhar para as ofensas. Você imagina o que Maria estava vivendo naquele tempo? Imagina o que Maria iria enfrentar depois desse grande propósito sobre ela, que era da vida a Jesus. Como aconteceria? Se Maria tivesse dado ouvido para a multidão, para eu sou virgem, eu estou noiva, como vai ser agora? Maria diz assim, eu sou tua serva, e seja feito conforme a sua vontade. Ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para as vozes. As vozes só servem para te levar para o propósito, para te levar para um novo nível, para trazer maturidade sobre você. Ei, não pense que para todo propósito grande as afrontas vão ser pequenas. Não, não, não. E eu quero dizer uma coisa para você também, que por esses dias o Senhor está ministrando no meu coração. Fizemos um jejum de 3 dias magnífico. Jejum de 3 dias sem alimento mesmo. E foi assim, extraordinário que o Senhor revelou para nós. E o Senhor estava dizendo para nós a respeito de algumas mudanças que Ele faria no nosso ministério. Algumas mudanças que Ele faria dentro de nós, mas também ao nosso redor. Que traria mais autoridade para nós, mas que nem todo mundo estaria pronto para viver esse momento com a gente. E tá tudo bem, tá tudo certo. Significa que a pessoa é ruim? Não. Significa que nós vivemos por estações. Agora o Senhor estabelece isso, mas daqui a pouco o Senhor sopra e o Senhor tem outras coisas para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então não se incomode com as pessoas que Deus tirar da sua vida. Não se incomode com as pessoas que Deus tirar do seu caminho agora. É porque não era mais para estar junto no propósito. Ela acrescentou, vocês se acrescentaram em um determinado momento, mas agora é hora de cada um caminhar para o seu lado. Ló e Abraão. Foi assim que aconteceu com os dois. Chegou um momento que eles cresceram tanto, que os servos dele, os pastores deles começaram a brigar e os dois se apartaram. Significa que os dois eram ruins? Não. Os dois estavam debaixo de uma palavra. Mas existem estações, então não se incomode. Seja maduro o suficiente para entender o que Deus está fazendo neste tempo. E não é com as pessoas que estão ao seu redor, não, é com você. É dentro de você que Deus está tratando. Deus está amadurecendo dentro de você o seu chamado. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, então, segundo, ser indiferente às ofensas e às calúnias. Seja indiferente. Entenda que o Senhor está te levando para um nível maior, mas também um nível mais profundo. Então, quanto mais falarem, quanto mais se levantarem, mais você está adquirindo esse alimento espiritual do céu. Quanto mais em silêncio você fica, mais Deus justifica. Ele é a nossa justiça. Então deixa falar. Enquanto eles fazem, você constrói. Constrói no seu secreto, constrói com Cristo, constrói no seu ministério, constrói na sua casa, constrói na sua família. Em nome de Jesus Cristo. Terceiro sinal de maturidade que nós estamos vivendo, essa maturidade, é saber que existe uma identidade e um chamado sobre você, mas também que existe um tempo para que tudo isso aconteça. Entre o Senhor prometer, o anjo aparecer para Maria e dizer isso para ela, existia um tempo até ela gerar. O anjo apareceu para José também para testificar, porque quando é de Deus, testifica de todos os lados. Quando Samuel vai lá ungir Davi, ele vai lá, unge Davi, a partir de agora você é rei. Davi já foi pro trono? Davi não foi pro trono. Davi voltou pro pasto no dia seguinte. Foi derramado óleo sobre a cabeça dele, mas no dia seguinte ele voltou pro pasto. Por quê? Porque não era a hora dele reinar. Já existia a promessa. Quando Samuel unge a cabeça dele, existe uma promessa, foi selado sobre ele esse propósito, mas existe um tempo para acontecer. Talvez você recebeu uma promessa do Senhor e fique assim dentro de você, mas quando vai acontecer, Deus? Fica questionando o Senhor, mas que horas vai acontecer? Em que momento vai acontecer? Davi, quando foi lutar com o gigante, que foi o estrondo do ministério de Davi, Davi já estava preparado. Porque Davi já tinha lutado com ursos, com leões, Davi já tinha lutado no seu secreto. O tempo de preparação não é quando o holofote vir sobre você. Não é quando você está com o microfone na sua mão. Não é quando o Senhor soprar seu nome para as nações, não. O tempo de preparação é muito mais importante do que o tempo de aparição. Eu vou dizer isso outra vez e guarda isso no seu espírito. O tempo de preparação no seu lugar secreto. Não é aquilo que as pessoas vão olhar você fazendo. Não é isso que conta.
O tempo de preparação é muito mais importante do que o tempo de aparição. Deus só revela no público aquilo que já aconteceu no seu particular, aquilo que já aconteceu no seu secreto. E esse tempo de mergulhadas no secreto, esses 10 dias juntas aqui, é para isso mesmo. É para você se encontrar no seu chamado. É para você se lembrar das promessas que existem sobre a sua vida. Mas que também para o Senhor falar no seu coração que Ele está te preparando para você viver quando esse momento chegar. Porque se Deus te desse tudo o que Ele te prometeu, te desse agora, pum, igual o gênio da lâmpada. Você tem direito a um pedido. E você diz assim para o Senhor: eu quero que todas as promessas se cumpram sobre a minha vida. Tá, a promessa se cumpriu agora. Você não tem maturidade para isso. É como a Sarinha chegar pra mim e dizer assim, a Sarinha tem 7 anos, minha filha, e ela dizer assim: mãe, posso dirigir seu carro? Não. O carro é dela. O carro é do Vitor. Porque eu como mãe, meu esposo, o pastor Alex como pai, tudo que nós temos é dele, a nossa casa, o nosso carro, a igreja é um legado que vai ficar para eles cuidarem. Só que existe um tempo pra Sarinha aprender isso. Quando ela completar os seus 18 anos, então ela vai tirar a sua habilitação. E aí sim ela vai estar habilitada para viver esse tempo. Não queira acelerar os processos. Anota aí, não acelere os processos. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Esse tempo sobre a sua vida vai chegar. O tempo de cumprimento da promessa vai chegar. Porque Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vai acontecer. Mas enquanto esse tempo não chega, vai adquirindo maturidade. Vai se preparando no seu lugar secreto. Vai entrando, mergulhando em quem Deus é, para Ele se revelando para você. Então eu quero te dizer que a promessa não foi esquecida. Não, Deus não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Mas Ele está vendo o seu tempo de preparação. Deus só pode fazer por nós aquilo que nós não podemos. O tempo de preparação é nosso. O tempo de se dispor é nosso. O tempo de mergulhar e Deus revelar os segredos do coração dele é nosso. E esse é o terceiro, então. Saber que existe uma identidade sobre nós. Você é filho do rei. Você é cordeiro do reino. Existe uma identidade pré-estabelecida sobre você lá no céu. Mas existe também um tempo para você chegar nesse lugar. Existe um tempo para você, depois que você entende a sua identidade, aí sim Deus cumpre o propósito. Então existe aí, alguns lugarzinhos que vão acontecer primeiro. Existe uma regrinha, um trilhinho a ser cumprido. Primeiro eu descubro quem eu sou. Segundo, eu me preparo. E terceira, a promessa é cumprida. Daí sim Davi chegou no trono. Daí sim Davi reinou. Mas porque ele já tinha se preparado lá atrás. Tá chegando gigante sobre a sua vida? Não é para te matar, não. Não é para te envergonhar. Tá se levantando, questionando quem é o seu Deus? Não é para te matar, não. Não é para te parar, não. Não, não, não. E eu sinto no meu espírito a presença dele. Eu sinto no meu espírito essa autoridade de Jesus, essa autoridade do Espírito Santo para falar isso para você. O gigante não veio para parar aquilo que Deus tem para você, não. Ele veio para exaltar o nome do Senhor sobre a sua vida. Ele veio para te colocar dentro do propósito. Porque se o gigante não tivesse levantado contra a vida de Davi, não tivesse levantado contra o rei de Israel e Davi tivesse ido lá, a promessa iria se cumprir? Sim, mas quanto tempo? O tempo era esse. Deus viu um homem, segundo o coração dele, colocou sobre ele um reinado, colocou sobre ele o óleo de rei. A partir de agora, Davi, no reino espiritual, já é rei. Mas aí Davi voltou para o pasto, continuou se preparando. Deus olhou para ele e falou: já aconteceu, já ungi. Ele já foi ungido. Agora ele já se preparou. Então agora ele está pronto para enfrentar o gigante. Agora ele está pronto para cumprir o meu chamado sobre ele. Está pronto para cumprir o propósito. O gigante que veio para te preparar é para trazer a público aquilo que você já está fazendo no seu secreto. E o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quarto sinal de maturidade sobre a nossa vida. Vá anotando aí, para depois você ler, para depois você compartilhar. E entender que não é a condição financeira, mas quem te chamou. Ah, pastora, eu queria tanto, mas olha, eu não tenho condição. Eu queria tanto. Ei, quem disse que você precisa ter condição para fazer?
Deus não está procurando pessoas perfeitas, nem pessoas com bom poder aquisitivo. Deus está procurando pessoas dispostas, disponíveis, sensíveis para ouvir a movimentação dos céus. Você não precisa ter condição financeira. Você não precisa ter dinheiro para cumprir o propósito. Não precisa. Não precisa. Trabalha com as ferramentas que você tem. O que Deus colocou sobre você? O que Deus colocou sobre a sua vida? Qual a ferramenta que Ele colocou sobre você? O dom, sei lá, o dom de louvor? O dom do amor? De amar as pessoas, independente de como elas sejam? Uma obrigação do cristão, mas nem todos conseguem. O que Deus colocou sobre você? A palavra? Para você ministrar a palavra, levar as boas novas? Não, pastor, eu nem sei para que Deus me chamou. Então como você quer chegar no propósito? E você só descobre quem você é no lugar secreto. Não tem outro lugar. Não sou eu que vou dizer para você o que Deus revelou, o que Deus tem reservado para você e para sua família. Você não precisa de condição, você precisa de disposição. Eu vou dizer outra vez. Você não precisa de condição, você precisa de disposição. Não usa como muleta ou como bengala a sua situação financeira. Não usa. Não usa. Usa o que você tem a favor do reino. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Muitas pessoas falam só a respeito de vida financeira. Só a respeito de dinheiro, a respeito disso. Não. Se você for fiel no pouco, se você não negligenciar aquilo que Deus colocou sobre você agora que você não tem nada, e aí sim Deus vai te colocar no muito. Se você não consegue ser fiel agora, não consegue usar aquilo que Deus colocou sobre você agora, porque fala que não tem dinheiro, quando tiver vai fazer, quem dirá quando você tiver dinheiro? Para de usar desculpa para cumprir o que Deus colocou sobre você. Se levanta, mulher. Se levanta com ousadia, com autoridade. E vai para aquilo que Deus te chamou para fazer. Para de usar desculpa. Porque meu marido, porque meu filho. Porque na igreja ninguém faz. Porque ninguém olha. Ei, o chamado é seu. O propósito é seu. Se levanta e vai para cima. Aleluia. Maria cumpriu com ousadia o chamado mais desafiador da história. Ei, existe um chamado desafiador para você. Vai correr até quando? O Senhor não chamou os covardes. E é por isso que Ele está te enchendo de ousadia e coragem. Por isso que nesse momento o Espírito Santo te toca aí agora e te levanta. Em nome de Jesus Cristo, receba isso sobre o seu espírito. Vai com tudo. Pastora, mas eu tenho tanto medo. Coragem aí com medo. Eu já falei isso. Coragem aí com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Ela foi ousada, corajosa. Não se importou com as circunstâncias ao seu redor. Ela não olhou para fulano que falava mal. Ela não olhou para fulano que queria puxar o seu tapete. Ela não olhou para fulano que não deu oportunidade na igreja. Ei, tem oportunidade todos os dias quando você acorda, no seu trabalho, no ponto de ônibus, no seu serviço, com as pessoas que você congrega, na sua família, o seu esposo, os seus filhos. Tudo isso é um lugar para você propagar o reino de Deus. Então seja uma propagadora do reino. Não fale que é porque fulano de tal falou, porque fulano de tal fez e te parou. Porque quando Jesus voltar não vai haver desculpas. Você não vai ter o que dizer para Jesus, porque a Maria não olhou na minha cara na igreja. O propósito que Deus tem sobre a sua vida é muito maior que isso. Entenda, o propósito que Deus colocou sobre você, a única pessoa que tem o poder de parar é você. As pessoas não têm o poder de parar. Elas podem falar, mas quem tem o poder de deixar entrar dentro do coração, a tal ponto de entrar na alma, é você. Vai ficar até quando se lamentando? Imagina o falatório que foi a respeito de Maria. Maria estava preocupada com isso? Agora eu não posso mais. Deus, me arrependo de estar gerando o seu filho aqui dentro do meu ventre, porque, o falatório que está sendo. Chega de usar. Essa geração é mimimi. Para de ser essa geração mimimi. Seja a geração raiz que entende que é um propósito e que eu sigo para o alvo, prossigo para o alvo. Quem é o seu alvo? São as pessoas, o que as pessoas dizem ao seu respeito? Não! Você não é o que as pessoas dizem. Você é o que a Bíblia diz que você é.
Você é a mulher de Provérbios 1 e dos seus lábios, e nos seus lábios há sabedoria. Usa com sabedoria o que Deus te deu, o chamado que Deus colocou sobre você e para de correr. O Senhor quer te usar como voz de direção nessa nação. Às vezes você pede tanto para o seu nome ser soprado, mas aí qualquer ventinho contrário, qualquer tempo de maturidade, qualquer aprendizado que o Senhor quer fazer com você, qualquer urso, qualquer leão, qualquer voz que vem sobre você, ai, ouvido ao céu. Não! Se levanta, mulher. Se levanta. Cristo em vós é a esperança da glória. Ele quer te usar. Então para de dar ouvido para as pessoas. Começa a entender quem você é em Deus. E aí as vozes, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Quando você mergulha, quanto mais mergulhada no secreto você estiver, quanto mais você mergulha, menos a voz da superfície você ouve. E eu vou repetir isso quantas vezes for preciso. Há um tempo de cura sobre você. Cura das suas emoções. Esse tempo de maturidade, esse tempo de preparação para chegar no seu propósito, é o tempo de cura que o Senhor vai estabelecendo dentro do nosso coração. Deus está curando você, Deus está preparando você para esse grande propósito que está para nascer. Maria gerou e Maria deu frutos. Maria fez com que Jesus nascesse. Olha que coisa esplendorosa, nem sei se existe essa palavra. Que coisa magnífica, Maria deu à luz a Jesus. E eu quero te dizer que o que você está gerando em Deus é enorme, vai ser estrondoso. E tem uma quinta coisa que eu não anotei aqui, mas o Espírito Santo acabou de ministrar no meu coração. Um quinto sinal de maturidade é ouvir vozes de pessoas que estão no lugar que você gostaria de chegar. De pessoas que têm mais experiência que você na caminhada. Não ache que você sabe de tudo. Não ache que você é o dono da razão, porque ninguém sabe de todas as coisas. Que se nós soubéssemos, não precisaríamos meditar dia e noite na palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos aprender. Todos os dias precisamos saber mais quem é Jesus. Ande com pessoas que têm sabedoria. Ande com pessoas que te aproximem do Senhor. Que te aproximem do seu propósito. Ande com pessoas que querem te ver chegar lá nesse lugar. Perdão. Vim aqui agora. Tive que pausar aqui porque apertaram a campainha da minha casa, alguém precisando de ajuda. Mas graças a Deus por isso voltei. Voltei aqui. É muito ruim parar o vídeo, quem me conhece sabe como eu sou, mas assim, a gente tem que estar atento aos sinais e ser voz de direção na vida daqueles que precisam. Então, voltando aqui, o quinto tópico que eu estava falando com vocês, que o Espírito Santo de Deus havia ministrado no meu coração e eu não esqueci, falando a respeito de pessoas que estão aceleradas no processo que Deus confiou a nós. O Senhor sempre levanta alguém com mais experiência, alguém mais avançado, mais acelerado no processo, no ministério, no chamado. Talvez você hoje olhe para alguém como referência sobre a sua vida, e alguém que te aproxima de Deus, alguém que te aproxima do propósito, alguém que te inspira, e essa pessoa pode ser uma voz de direção sobre a sua vida. Estou dizendo isso para você porque Maria estava gerando o nosso Jesus, o nosso lindo Jesus, e nós vemos que em determinado momento ela vai até a casa de Isabel, uma mulher que estava gerando também, só que estava acelerada no processo, uma mulher com mais experiência, né, uma experiência de vida, e elas começam a conversar, e eu tenho certeza que no meio dessa conversa, Isabel instrui Maria algumas coisas. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer para você que Deus vai sempre levantar alguém com mais experiência que você, então esteja com seus ouvidos atentos, sabe? Perceba a movimentação do céu, eu sempre falo sobre isso, sobre estar sensível à movimentação do céu. Esteja atento sobre essa movimentação, porque Deus levanta sempre pessoas. O Senhor diz que é bom que ande em dois para que quando um cair o outro levante. Então Deus sempre vai levantar pessoas para te levantar, para te auxiliar, pessoas aceleradas nesse processo, para te impulsionar para o propósito. Guarda isso. Deus sempre levanta pessoas para te impulsionar e para te empurrar para dentro do propósito. O que nós precisamos é estar sensível para isso acontecer. Deus sempre levanta pessoas. E às vezes a pessoa que de repente quer te dar uma voz de direção, eu sempre falo que tem que estar com um coração ensinável, um coração disposto e uma mente aberta. Se uma mente estiver calcificada, coração endurecido, esquece, não tem possibilidade de dar certo, não tem possibilidade de chegar no propósito. Mas Deus está levantando você, mulher, que já passou desse processo,
que já passou dessa fase, que já está no seu secreto, mergulhada no secreto, que já está nesse tempo de preparação, de maturidade para chegar nesse lugar do propósito. Eu tenho certeza que dentro de algum tempo, espaço curto de tempo, o Senhor vai estar honrando a sua vida. E quando eu falo em honra, eu não falo sobre bens, eu falo sobre esse gerar o propósito, assim como aconteceu na vida de Maria, assim também como aconteceu na vida de Isabel, que nós comentamos bem rápido aqui, assim como aconteceu na vida de Davi, que se assentou no trono no tempo estabelecido pelo céu. Não é o nosso tempo, é o tempo estabelecido pelo céu. Quando Maria entendeu isso, quando Davi entendeu isso, eles viveram um grande propósito. Eu quero dizer que esse tempo de preparação, se você mergulhar mesmo, permanecer mergulhada, esse tempo de preparação, de maturidade, vai te levar onde Deus estabeleceu para você. Descansa seu coração, mergulha no secreto, busque na palavra, busque em Deus, e esteja atenta a esses sinais de maturidade. Se alguma dessas coisas te falta, nesses dias de mergulhadas no secreto, peça ao Espírito Santo para te conduzir e para te acrescentar, que eu tenho certeza que você vai viver aquilo que ninguém viveu. Mas para que isso aconteça, faça aquilo que ninguém fez, em nome de Jesus Cristo. Esse foi mais um Mergulhadas no Secreto. Se você foi abençoado, deixa o seu like, comenta. Quem me conhece sabe o quanto é difícil para mim, é o próprio Jesus mesmo. E como eu disse, eu queria fazer algo bem espontâneo mesmo. E que o Espírito Santo possa continuar te conduzindo. Te espero aqui amanhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande beijo no teu coração e fique com essa palavra. Tempo de maturidade. Tempo de preparação para o propósito. Em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, graças te damos por essa palavra, graças te damos, Senhor, por essas mulheres. Eu quero te louvar e te bendizer por essas mulheres que estão caminhando, Pai, conosco aqui, comigo, nesse Mergulhadas no Secreto. Eu te peço, Pai, que seja um tempo mesmo de mergulho profundo em Ti, de revelações sobrenaturais, um tempo de sensibilidade, um tempo de maturidade. Nós aceitamos, Senhor, esse tempo de preparação sobre a nossa vida, nos lapida mesmo, nos levanta mesmo como voz de direção nessa nação e nos mostra, Pai, que aquilo que nós fazemos nos bastidores, é nos bastidores que o Senhor traz a público, que quando aprendemos, Pai, a dar o devido valor no tempo de preparação, nessa maturidade, é quando nós aprendemos a andar contigo. É nesse lugar secreto que o Senhor nos encontra, que o Senhor nos respalda, que o Senhor nos fortalece, nos levanta e aí sim nos faz gerar o grande propósito. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos. Que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada mulher neste momento que me assistiu até aqui. Levanta, Senhor, essas mulheres, Pai, fortalece, que essa palavra seja uma palavra de encorajamento no ministério de cada uma delas. Em nome de Jesus Cristo, graças te damos. Amém, amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo.